Juninho, querendo ou não, por todos os resultados que o Curitiba já teve nessa temporada, uma eliminação na primeira fase da Primeira Liga, perdeu o título paranaense dentro de casa, eliminação na Copa do Brasil contra o Juventude, uma pressão muito grande já desde depois do jogo do Juventude e depois do jogo contra o Santos também. Vocês sentem que vocês jogam pelo Gilson Kleina amanhã também? A gente joga pelo Gilson Kleina e por nós mesmos, né? Porque é um jogo dentro de casa, onde a gente precisa pontuar. E deixamos os pontos escapar fora de casa diante do Santos, né? O time estava muito bem em uns erros, acabamos sofrendo os 2 gols e eles conseguiram reverter o placar. A gente tem que jogar assim pelo grupo todo, porque ele tem a confiança na gente, a gente tem a confiança nele. Então, temos que jogar por nós mesmos. Juninho, como a Nádia falou, a questão do Gilson Kleina, a pressão vindo de fora, vocês estão preparados para esse jogo contra o São Paulo, o único brasileiro na Libertadores? O que dá para o torcedor esperar desse jogo e o que muda também com o Pachequinho no banco de reservas, né, que vocês conhecem muito bem, que tirou o Curitiba no passado do rebaixamento? Então, São Paulo em questão na Libertadores, isso é mérito deles, né? E a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa, o dever de casa, porque onde ano passado a gente não pontuou muitos dentro de casa, né? Onde até ter sofrido um pouquinho por causa disso, mas em questão do Pachequinho, é um cara que ajudou muito a gente ano passado, a se livrar do rebaixamento. E ali vai ser bom também, porque sempre ele está ali com o Gilson Kleina, né? No banco de reserva. Então tem que manter a mesma característica dos jogos que a gente vem apresentando, até contra o Santos. A gente estava bem colocando a bola no chão. Isso não tem que mudar dentro de casa, tem que melhorar cada vez mais, né? Ô, Juninho, acho que uma coisa você tem que analisar, na verdade, de 2 maneiras, né? O desempenho do time e a derrota para a equipe do Santos, né? Porque o time jogou bem contra o Santos, dominou o Santos no primeiro tempo, era para ir para o intervalo com pelo menos 3-0 em cima da equipe do Santos, e aí não teve a competência para fazer os gols. Então, o Coritiba, de novo, fala o mesmo que falava o ano passado, tem que aproveitar melhor as oportunidades que cria durante o jogo? Tem que aproveitar sim. Como você disse, o time estava bem, como eu próprio disse, como nós colocamos a bola no chão, onde muita gente desconfiava da gente, jogo contra o Santos, o Santos vai ganhar não sei o quê. Quem viu a partida, viu outra coisa. O Curitiba colocando a bola no chão, indo para cima do Santos, dentro da Vila Belmiro. Então, o que faltou foi detalhes. Matar o jogo quando a gente podia, que no segundo tempo a gente não jogou igual jogamos no primeiro tempo. Então, precisamos matar assim, essas oportunidades que chegam para a gente sair vitorioso, né? Juninho, o São Paulo deve vir com um time bem modificado, um time quase reserva, titulares mesmo, só o goleiro Denis, o Maicon e o Kelvin devem jogar amanhã. Isso muda alguma coisa para o Curitiba? Pode mudar em algumas questões, né? Porque a gente tem que ficar de olho no São Paulo, tem que estar de olho no nosso elenco. O nosso elenco é muito bom e só assim vamos conseguir ganhar a partida, né? Que a gente confia no nosso elenco, confiamos em todos. Então isso a gente tem que colocar desculpa, a gente tem que se motivar cada vez mais. Juninho, eu queria saber de você, até a Nádia falou sobre o Kleiner, você até falou que de jogar por ele e tal. Eu queria que você falasse se essa pressão que sempre vira e mexe, não é a primeira vez que isso acontece esse ano já, é a terceira vez mais ou menos que e o Kleiner, e a pressão no Kleiner, e como é que para vocês atrapalha isso? Para vocês é chato tu ver essas críticas em cima do treinador? Então essas críticas são um pouco chatas, né? Porque se ele, no começo do ano, se ele mostrar o trabalho dele, já tinha muitos torcedores criticando, né? E isso é um pouquinho chato, mas não pode atrapalhar a gente em momento nenhum. Porque essa pressão vai ter em todos os clubes. Não é só aqui, como em todos os lugares vai ter essa pressão. Ainda mais um jogo que a gente estava ganhando, sofrer a virada. Isso é normal. No mundo do futebol é normal. Então, não tem que falar muita coisa, né? Todo mundo que vive futebol sabe que vai ter pressão. Pelo final daquele jogo contra o Juventude, em que grande parte da torcida que estava aqui no Couto Pereira se mostrou bastante indignada, não só com o treinador, mas com alguns jogadores. Que cenário que vocês estão esperando amanhã, Juninho, em relação à torcida? Qual tipo de comportamento? Então, o cenário vai acontecer dependendo do nosso rendimento dentro de campo.
Se a gente estiver ganhando, é claro que a torcida vai apoiar, não tem outra maneira. Se a gente perder, vai ser igual aconteceu na final contra o Juventude. Isso depende do momento que a gente estiver vivendo dentro do jogo. Então não pode falar que a torcida vai vir e vai apoiar. Lógico que a torcida vem para apoiar, mas isso vai depender do resultado que a gente vai mostrando amanhã, né? No futebol não tem muita mágica, né, Juninho? Se mudasse, por exemplo, um jogador, ou mudasse o treinador, o time também passasse a fazer gol, tal, mas a gente sabe que não é assim, né? O futebol tem que ter continuidade, tem que ter o trabalho do dia a dia, os treinamentos. E o Coritiba está nesse caminho de crescimento. Você acha que tem vindo a vitória contra o São Paulo? Aí já dá uma amenizada, o time trabalha muito mais tranquilo para o jogo fora de casa contra o Grêmio? Então, vindo a vitória, claro que a gente trabalha mais tranquilo, porque vindo de uma derrota nunca é bom, ainda mais do jeito que a gente perdeu para o Santos. Então, vindo a vitória amanhã diante do São Paulo, a gente trabalha mais tranquilo para o jogo, diante do Grêmio lá, na arena do Grêmio, né? Jogo em casa, como que vocês classificam? Hein? Não importa qual adversário desse campeonato, é obrigação do Coritiba vencer? Dentro de casa é obrigação vencer sim, não importa o adversário, porque a casa é nossa torcida, então aqui a gente tem que mostrar a nossa força. Juninho, ainda falando sobre o treinador, dessas vezes que ele falou da pressão que teve, deu para ver que ele tem estrela também, né? Tipo, quando a pressão aumenta, ele vai lá e ganha, e daí fica tudo bem. E daí, você acha que você viu essa estrela também no Kleina nesse começo de ano? Então, como muitas pessoas estavam criticando, depois do jogo do Atlético que a gente ganhou naquela primeira fase no Paranense, tá todo mundo apoiando. E do nada, tudo voltou como estava no começo do ano. Então, com a vitória assim, eu acho que isso pode voltar ao normal, dar uma amenizada nessa pressão que vem em cima da gente. Pelo cenário, até que você está vendo das entrevistas, como é que você classificaria o jogo de amanhã, Coritiba e São Paulo? Eu classifico como um jogo importantíssimo. Não só esse jogo, como todos os jogos são importantíssimos no Brasileiro, que é um campeonato longo, onde a gente não pode cometer os erros e pontuar ainda mais, pontuar dentro de casa e conseguir ponto fora de casa.